Olá, humano! Nesse vídeo eu vou estar falando sobre as minhas primeiras impressões sobre a linguagem Julia, que é uma linguagem bem novinha e que promete ser tão rápida quanto C e tão conveniente quanto Python. Bom, há algum tempo aqui no canal eu gravei um vídeo sobre a linguagem Julia, e se você não viu ele e tem interesse, o link deve estar aparecendo aqui em cima e também vai estar embaixo aqui na descrição. E o lance é que nesse vídeo eu falei um pouco sobre os meus interesses com programação, né? Porque eu sou da física, então como que eu vou usar a programação na física? E aí eu descrevi lá o que a área que eu estou interessado precisa em geral, que é de alto desempenho, né? Ou seja, a linguagem precisa ser rápida, só que ao mesmo tempo eu não estava muito afim de escrever códigos em C ou em Fortran, porque demanda bastante tempo e a sintaxe não é tão amigável assim, apesar de serem duas ótimas linguagens. E também bastante, bastante tradicionais na comunidade científica. Por outro lado, tem linguagens como o Python que são bem convenientes para escrever, mas não são tão eficientes quanto o C e Fortran. E aí o que acontece se você precisa de eficiência e quer ter um pouquinho de conveniência? Precisaria ter alguma linguagem que conseguisse, de alguma forma, juntar essas duas coisas. E aí nesse vídeo que eu falei anteriormente, eu mencionei que Julia talvez seja essa linguagem. Inclusive, ela se propõe a ser tão rápida quanto C e tão conveniente quanto Python. Então, nesse vídeo eu vou estar fazendo um resumo sobre as principais impressões que eu tive, boas e ruins, sobre a linguagem Julia. Bom, se você entrar no site oficial da linguagem, você já vai encontrar uma tabela de benchmarks. Benchmark é basicamente você fazer teste de desempenho em determinadas funções. Então, por exemplo, a gente escreve a função Fibonacci para calcular o enésimo termo da sequência Fibonacci. E aí você escreve ela em Fortran, em C, em Python, em Julia e roda tudo isso aí para uma determinada entrada. Dessa forma você mede o tempo e faz a comparação entre essas linguagens para ver, para esse tipo de tarefa, qual está saindo mais rápido, qual está gastando mais memória, qual está gastando menos memória e assim por diante. A tabela que vocês estão vendo agora, que é a que está no site oficial da linguagem, ela é baseada em C. Então, por exemplo, se Julia lá na tabela tiver 2 para a linha de Fibonacci, quer dizer que Julia levou o dobro do tempo que C levou para executar essa tarefa. E agora, analisando um pouco a tabela, a gente pode ver que Julia tem saído muito bem em comparação a C e também, portanto, em comparação a Fortran, que são as duas referências para desempenho hoje em dia, principalmente no contexto científico, que é o que me interessa. Então, o primeiro ponto é que sim, Julia está indo bem na questão do desempenho, e você pode até comparar com Python, por exemplo, que é o xodózinho de muita gente, e inclusive é o meu xodó. Se você for ver lá, a Julia está bem mais rápida que Python. Já sobre o código, uma coisa que eu não gostei muito num primeiro momento é o fato de que Julia coloca um end em toda a estrutura de controle. Então você vai começar a estrutura de controle e vai ter um end no final. Estrutura de controle é basicamente if, else, for e while. Estrutura de decisão, estrutura de repetição, basicamente isso. E aí sempre vai ter um end no final. Isso em Python não tem, em Python você faz só a questão da indentação e aí já fica subentendido onde que termina determinada estrutura de controle. Mas em Julia tem um end. E no começo eu achei meio chato, assim, falei, vou ter que ficar carregando isso aqui. Mas realmente, quando você olha para um código um pouquinho maior, fica muito mais fácil de você ver para qual estrutura pertence determinada linha, se tem um end ali. Então, Julia tem essa pegada de ter um end no final, que é semelhante, por exemplo, ao Fortran. Uma coisa que eu achei bastante interessante de Julia é que ela funciona no Jupyter. O Jupyter, para quem não conhece, é um ambiente em que você pode colocar num documento só texto, imagem, código, vídeo, enfim, animações em GIF, etc. Então, num documento só, você consegue descrever o seu código, não só pelos comentários, como também lá em cima, se você quiser usar fórmulas, você pode usar LaTeX no Jupyter e tal. Então, num contexto científico, é bastante interessante para você apresentar trabalhos. Inclusive, o Jupyter antigamente se chamava IPython, e aí ele mudou esse nome para incorporar outras linguagens. O Ju é de Julia, o Py é de Python, e o R é da linguagem R, que é bastante utilizada também pela comunidade científica, por causa que ela é muito poderosa para trabalhar com estatística. Eu achei bastante interessante que em Julia, nas expressões matemáticas, você pode deixar a multiplicação implícita. E isso, para quem trabalha com equações grandes, deixa a coisa toda muito mais legível. Agora, uma coisa que eu adorei em Julia é o fato de que você pode, dentro do código, ter letras gregas. E não sei se você sabe, mas eu faço física e em física tem muita letra grega. Então você colocar dentro do código uma equação bem parecida com o que seria feita à mão é bastante interessante do ponto de vista de leitura. Você consegue identificar muito mais fácil o que você está procurando. E aí como é que você faz? Você coloca a barra invertida, o nome da letra grega em inglês, no caso, por exemplo, alfa com PHA, e aí você aperta Tab.
pronto, virou a letra grega e vai estar incorporada no seu código. Você pode usar ela normalmente como se fosse qualquer variável, como se fosse uma variável A que você tinha definido antes, só que agora é alfa. E o símbolo está lá, então você vai poder fazer equações com esses símbolos. E por fim, mas não menos importante, a gente pode estar usando Python dentro de Julia. Em Python você precisa do PyCall, que é a forma que você vai chamar as funções de Python. E é muito interessante porque Python já tem a fama, até que merecida, de ter muita coisa implementada, muita coisa pronta. E se você já conhece algumas dessas funções, você pode estar usando também em Julia. Certo? Então, do que eu falei nesse vídeo, eu acho que a gente pode entender que sim, Julia tem cumprido com a proposta de ser tão rápida quanto C e tão conveniente quanto Python. Se ela vai despontar para ser usada em muitas coisas como mercado de trabalho e tal, ainda não dá para saber, mas na parte científica, que é a parte que me interessa, é bastante promissora sim. E quanto mais eu estou aprendendo dela, mais eu estou vendo que realmente Julia tende a tomar um pedaço significativo do que hoje é de Python e Fortran na comunidade científica. Bom, se você tiver alguma sugestão de vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou estar lendo todos eles. E também qualquer outra coisa que você souber sobre a linguagem Julia que você acha que seja interessante colocar ali para a gente debater um pouco, deixa lá que a gente conversa por ali. Se esse vídeo foi útil, dê o seu like e se inscreva no canal para acompanhar nosso trabalho. Muito obrigado pela atenção e que a programação esteja com você.